Essa semana é uma semana muito histórica, né? Setembro, a gente lembra, passa em recordação os fatos. A data de 12 de setembro, 15 de setembro, 21 de setembro de 74, eu não esqueço, foi a primeira reunião que eu estive com os irmãos. Eu estava de férias, quando voltei não encontrei os irmãos lá na chamada Igreja Batista. Aí, no primeiro domingo, dia 21, fui lá na casa do irmão Norival Cardoso, né, pai do Norival, nosso irmão. Cheguei lá, os irmãos estavam reunidos. E pela graça do Senhor estamos aí até hoje. A gente vê os irmãos e quantos já estiveram entre nós. Outros chegaram, outros voltaram. Mas nós estamos aqui e que o Senhor continue conosco, nos abençoando. Cristo e a igreja, esse é o princípio. Que nossa vida, o nosso testemunho possa dizer isso cada dia. Amém? Amém. Eu tenho uma palavra nessa noite para os irmãos. Como os crentes obtêm vitória sobre o mundo. Nós vemos aí o furacão nos Estados Unidos e nós não temos a consciência de que o maior furacão que está sobre nós é o mundo. Ele tem enrolado muita gente, destruído muita gente, afastado muitas pessoas da presença de Deus. E nós estamos imbuídos nesse sistema, neste cosmos que nós moramos, chamado mundo. Nós temos ouvido muitas coisas da palavra do Senhor. Domingo passado, por exemplo, uma irmã trouxe 12 pontos, né? Importante, lindo, bíblico. O Senhor nos falou muito no meu coração. Mas nós temos um problema muito sério, irmão. Nós esquecemos. Se indagarmos a qualquer um, talvez a mim mesmo, eu não vou lembrar dos tópicos todos. É importante que nós ouçamos as coisas e eu tenho guardado porque eu escrevo. Mas quem não escreve, esquece. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer as coisas. E por isso que Deus nos exorta que devemos estar sempre meditando e lembrando da palavra. Como os crentes obtêm a vitória sobre o mundo? Alguns textos, vamos ler. O primeiro eu vou ler, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que leem. Preste atenção. Não deixe que nada tire seu foco. Porque a palavra do Senhor, ela nos transforma, ela muda. A palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Esta é uma palavra que não devemos esquecer nunca. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aquele tem que ser eu e a todos nós que estamos aqui e a todos quantos ouvirem a palavra de Deus. O que é o mundo? O cosmos. O mundo é um dos inimigos dos crentes. O mundo se refere a um conjunto organizado de ideias, pessoas, atividades e propósitos.
é o mundo da política, dos esportes e das finanças. Na Bíblia, o mundo é o sistema falso, prevalecentes de valores, crenças das sociedades. O mundanismo é um sistema organizado e atraente de ideias, conceito e atitudes. Olha, irmãos, o mundo é um sistema organizado e atraente de ideias, conceitos e atitudes, e métodos satânicos para competir com o conceito de Deus sobre como as pessoas deveriam viver neste planeta. O diabo se opõe a Cristo e a carne é hostil ao Espírito. O mundo é contrário ao Pai, nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que o mundanismo traz ideias, conceitos e atitudes. É o que nós vemos hoje em dia. E Satanás é a cabeça e é o controlador desse sistema de pensamento. O sistema cósmico é a decoração da vitrine de Satanás, apresentando o mal como uma aparência de coisa boa, certa para se fazer. Um teólogo lá do Texas, dos Estados Unidos, ele escreveu, o nome dele é Larry Sperry Chaffers. Ele escreveu em algum lugar e eu transcrevi para esta folha, para nós entendermos. O cosmo é uma vasta ordem ou sistema que Satanás promoveu e que tem a forma de seus ideais, objetivos e métodos. Ideais, objetivos e métodos. Então, Satanás tem aquilo que ele pretende fazer, ele está fazendo e ele controla. É a civilização agora funcionando separadamente de Deus. Uma civilização na qual nenhum de seus promotores de fato espera que Deus tome parte, que não designa a Deus nenhuma consideração com respeito aos seus projetos. Esse sistema contém seus ímpios governos. Esse sistema contém seus ímpios governos, seus conflitos, armamentos, invejas, educação, cultura, religiões de moralidade e orgulho. É aquela esfera na qual o homem vive, que nós vivemos. É aquilo que o homem vê, que nós vemos. É o que se utiliza a cada dia. Para a grande multidão, é tudo que ela conhecerá enquanto viver aqui nesta terra. É adequadamente qualificado com o sistema satânico. É literalmente um cosmo diabólicos. O sistema mundial é completamente desvendado em 1 João 2,15, 17, que vamos ler de novo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Essa palavra, irmãos, aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Essa palavra foi escrita no túmulo daquele grande pregador do Evangelho, Moody. Interessante isso, né? E aqui nós vemos, irmãos, neste versículo, nesses 3 versículos, e o versículo 16 nos chama a atenção, porque tudo que há no mundo há concupiscência. O que é concupiscência? É um desejo, é desejar. Então, há o desejo da carne, há o desejo dos olhos, a soberba da vida, e isso não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência da carne são o quê? Os apetites sensuais do corpo. A nossa natureza é muito perversa. Então, olha
aonde o inimigo trabalha hoje na sensualidade, na área do sexo. Hoje qualquer coisa que se faz na área de prostituição é amor. Eles não sabem o que é amor. A Bíblia diz a concupiscência dos olhos, desejos malignos pelo que vemos. O texto nos fala da soberba da vida, que é proeminência, glória, luxo e riquezas. Não é isso que o mundo procura? Não é isso que a humanidade procura? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, querendo proeminência, glória, luxo e riqueza. Interessante, irmãos, que a artimanha do inimigo, as astúcias do inimigo, o seu trama, ele não muda. O que João escreveu aqui, no versículo 16, foi o mesmo que Satanás usou com Eva lá no Jardim do Éden, no capítulo 3. E já se passaram em torno de 7.000 anos, a população está aqui na terra, vai chegando no 7º milênio. E ele, a artimanha dele é a mesma. É a mesma. E o ser humano não aprende. E muitas das vezes os servos de Deus, a igreja, o povo de Deus espalhado no mundo todo, caem nessas ciladas também. Ou por não conhecer a Bíblia, ou por dar um lugar. Gênesis 3,6 diz: e exemplificado no pecado de Eva, a árvore era boa para se comer. Não era assim que ele falou com ela? Isso é muito bom, não é assim que o diabo faz? Isso é muito bom. O que quer dizer? É a concupiscência da carne. Era agradável aos olhos, ele disse para ela, a árvore do bem e do mal. A concupiscência dos olhos. Era desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Os irmãos olham que é a mesma artimanha do inimigo, e o irmão João, escrevendo na carta aos irmãos, e para nós nos dias de hoje, está dizendo a mesma coisa. Se nós não vigiarmos, amanhã nós poderíamos estar caindo nesta mesma cilada do inimigo. Por isso que a Bíblia nos exorta: vigiai e orai, né? Está vigiando a cada dia. O mundanismo é uma mentalidade, uma atitude, um amor por coisas passageiras. O mundo passa, que diz aqui, ó, o mundo passa e as suas concupiscências, todos os desejos vão passar, mas porém aquele que faz a vontade de Deus permanece. Nós deixamos estar pronto o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida está pronta a cada momento a fazer a vontade de Deus, a procurar a vontade de Deus, que é difícil. Nós gostamos de ser enganados. O mundo está sendo enganado. O mundo é o céu do diabo. Quando o mundo entra, o céu de Deus sai. Como ter vitória sobre este mundo? O ensinamento claro do Novo Testamento é que o povo de Deus, que é a sua igreja, não deve amar o mundo. Usar dele sim, trabalhar nele sim, viajar nele sim, mas não ter isso em primazia, em primeiro lugar, e esquecer das coisas de Deus. Porque se nós amarmos o mundo, vamos separar dele. O que nos separa? Em Tito 2,12 diz assim: a graça de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, é pela graça do Senhor. Eu estou com os irmãos 43 anos, porque é a graça do Senhor. Foi a graça do Senhor que
Mostrou ao irmão Valtinho que a igreja não é um amontoado de denominações dentro de uma cidade, um dividindo com o outro. Isso faz parte do mundanismo. A divisão é do inimigo. Eu escrevi no Facebook essa semana: o diabo fez um leilão, mas não vendeu a cunha. A cunha da separação está aí, rodando por aí afora. E que eu não seja a cunha no meio disso. As pessoas estão seguindo o sistema do inimigo. A graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É a graça, irmãos, é que nós dependemos cada dia, a cada momento. Nós que vemos algo, nós temos que buscar ao Senhor. Viver uma vida justa, sensata e piedosa. Tiago 1,27 diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é não se deixar corromper pelo mundo. O que nós podemos estar sendo corrompidos? Pela música, pelo sucesso, pelo ganho. Deus não se contenta com rituais. Seu interesse é pela vida de piedade e prática. As nossas reuniões não tem que ser rituais, tem que ser prática, verdade, vida. É isso que o Senhor quer de nós. A religião que o Senhor quer é essa: a vida pura, imaculada. Tiago 4,4 diz: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago 4,4. Esse sistema assassinou o nosso Salvador. Como é que você é amigo de algo que matou o nosso Salvador? Se ele assassinou a Jesus, também vai nos assassinar. Há momentos próprios para isso. 2 Pedro 1,4 diz assim: para que vocês tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. A promessa de Deus na palavra, para que nós que estamos neste mundo, nos tornamos participantes da natureza dele. Nós temos que fugir da corrupção que há no mundo. É a promessa de Deus nos dando força para escaparmos de tudo isso. 2 Pedro 1,4. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo. O amor pelo mundo não é compatível com o amor pelo Pai. Se eu digo que amo a Deus, as coisas do mundo, ela tem que estar em segundo plano. E isso é muito difícil para nós, irmãos. É somente pela graça de Deus. Não é verdade? Primeira João 2,15 nós lemos: não ameis o mundo. 2 Pedro 2, (20 a 22). Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, irmão Pedro está falando para mim, para cada um de nós que estamos aqui.
Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que ler ela falando para quem está sendo, para quem está lendo. Ela tem que mudar. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, aqui diz, pessoas que passaram apenas, ele diz aqui, aqueles que se envolveram, muitas vezes vão ter se envolvido com o Evangelho, criados no Evangelho, pode ter passado por uma reforma moral, mas em nenhum momento receberam uma nova natureza. A pessoa pode ser nascida no lar chamado Evangelho, conhecendo de oração, de leitura bíblia, de testemunho, mas pode ser semanalmente, ela nunca foi nascida de novo. Ela precisa buscar a isso. Só vai haver uma mudança de atitude na nossa vida quando haver um novo nascimento, uma nova natureza através do Espírito Santo de Deus. Se não acontecer isso, o nosso pensamento vai estar nesses cosmos, não vai ultrapassar. Eu lembro-me que conheci o Evangelho desde os 7 anos de idade, 6 anos de idade, quando meu pai se converteu. Aos 12 eu batizei. Mas aos 20 anos, 19 anos, 22 anos, 23 anos, eu era crente, mas eu não tinha lido a Bíblia toda. Sabia folhear a Bíblia, conhecia, anotava os livros, ganhei muitas vezes. Olha o livro, desde garoto. Quando aconteceu algo no meu coração, com 22, 23 anos, eu tive uma experiência diferente com o Senhor. Passou de um desejo no meu coração de ler a Bíblia. Foi naqueles anos que eu comecei a chegar lá na Praia do Suá. Eu ouvia a Rádio Mundial depois que eu chegava da escola, curso de contabilidade, meia-noite, para poder ter a música inédita para mostrar para meus colegas, né? Quando eu tive um toque diferente na minha vida, a Rádio Mundial ficou de lado. Naquele momento eu passei a ler a Bíblia. Dentro de 8 meses eu tinha lido a Bíblia toda. Depois eu li outras vezes. Houve uma mudança no meu pensamento. Eu era crente, eu não tinha dúvida da minha vida com Deus. E pela graça do Senhor eu dava testemunho. Mas aconteceu algo diferente, irmãos. Existe algo diferente. A vida cristã não é somente o que nós vemos de manhã, de tarde, de noite. Há algo diferente que o Espírito Santo de Deus faz. Há uma mudança de atitude, de maneira de ver. A palavra começou a fazer efeito. A oração começou a fazer efeito. É a nova natureza. Os crentes que caem em apostasia estão pior do que os não convertidos. Irmãos, nós temos que estar orando uns pelos outros. Nós vemos a nossa juventude no mundo de hoje, nos seios das chamadas igrejas. Muitos têm compromisso, mas muitos não têm compromisso. Estão sendo levados.
E o inimigo tem sede nestas vidas que não tem um novo nascimento, mas tem um conhecimento moral do que é a verdade, que precisam ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, uma nova experiência com Deus. Porque se eles derem lugar para o inimigo vai envergonhar. O versículo 20 diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo, se deixam enveredar de novo e são vencidos, tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. Os crentes que caem em apostasia são pior do que os não convertidos. O versículo 20 pode ser um exemplo de Mateus 12, 43 e 45. Casa que não aceita a habitação do Espírito, ou a rejeita, Satanás tomará posse. Cuidado. Casa adornada, varrida. E a Bíblia diz que o segundo estado é pior do que o primeiro. Que o Senhor tenha misericórdia. Cuidado, não caiamos na apostasia. Tomamos posse da verdade. Romanos 12. Abriu em cima. 1 e 2. Esses dois primeiros versículos nos fala de um verdadeiro culto a Deus. A verdadeira adoração. A nossa preferência passa a ser o reino de Deus, a glória de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, só vamos experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus, agradável e perfeita vontade de Deus, após nós não conformarmos mais com esse sistema que o mundo nos mostra. O verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele estava lá no século 3. Século aqui é uma era, pode ser até o final de todas as coisas se completarem. E nós não estamos no século 21. E a palavra continua viva e eficaz. Separar-se do mundo, no entanto, não é só retirar dele, mas permitir que Deus transforme a sua mente para pensares como Ele pensa. Os meus pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Se os meus pensamentos forem pensamentos que a Bíblia nos pede a ter, pensamentos de Deus, eu não vou ter tempo de ficar ocupando. O diabo não vai ter tempo de colocar coisa no meu pensamento. Irmãos, isso é uma luta. Muitos de nós podemos estar numa reunião e dar um pouco de pensamento que você, de onde vem isso? A nossa natureza é assim mesmo. Cabe nesse momento de rejeitar. Isso é no dia a dia, não só na reunião, em casa, no trabalho, na rua, né? A concupiscência dos olhos, você vê algo e o inimigo logo, né? A mente logo pensa, é hora de não dar trégua. A única maneira de não amar o mundo e de evitar se amoldar de acordo com a sua influência esmagadora é sendo transformado. Aleluia, glória a Deus. Isso é luta. Para mim, já estou com 65 anos, 66 anos. Para o jovem, para o adolescente, é uma batalha
batalha tremenda neste mundo, onde as facilidades, as coisas acontecem. De acordo com o versículo 2, toda pessoa ou é moldada ou é transformada. Você está recebendo o molde do mundo ou está sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus uma nova vida? Dizem que o crente é quadrado, né? Graças a Deus que o mundo é redondo. O quadrado não encaixa no redondo de jeito nenhum. Amém? É nisso, né? Os ditados de críticas nos ajudam a nós pensarmos e a refletirmos. Nós não encaixamos nesse sistema. Aqui diz: transformado é uma metamorfose. Quando você vê uma largata, né? Muitas pessoas têm repugnância sobre a largata, não é assim? Mas depois que ela transforma numa borboleta, você quer pôr ela no dedo. É linda, né? Essa é a metamorfose, né? Transformado. A palavra grega parece metamorfo, né? É a transformação. Que tipo de pessoa eu sou? Uma pessoa moldada ao padrão deste mundo ou transformada por Deus? Isso é para a gente pensar, irmãos. Pela graça do Senhor, todos os dias eu medito na Bíblia. Todos os dias, raras exceções. Todos os dias. Poderia estar bem melhor, né? Você calcula se eu não meditasse, estaria pior. A luta, irmãos, é conosco mesmo. Uma pessoa moldada ao padrão deste mundo, transformada por Deus. Transformada é uma metamorfose. Isto é, somos ordenados a permitir constantemente que a nossa vida seja transformada. Cada dia, constantemente, transformada por Deus. Se o Filho de Deus morreu por nós, né, o mínimo que eu posso fazer é o quê? Se o Filho de Deus morreu por mim, qual é o mínimo que eu posso fazer? Viver para Ele. Aí que vem a batalha. Aí que tem a tsunami do mundo, né? O furacão do mundo que está ao nosso redor. Com ventos de 400, 300 quilômetros por hora. A palavra transformados é metamorfou, como eu já disse. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós lemos o texto de Romanos 12, 2. Como acontece essa transformação? Essa metamorfose? Através da renovação de quê? Da minha mente. Irmãos, tudo passa por aqui. Entra por aqui e encaixa. A visão nós podemos ver, mas o que está aqui pode repreender. É a mente. Primeiro é o nosso pensar. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, não tem exceção, seja a criança, o adolescente, o jovem, o meia-idade, o ancião, é todos nós. Não aconteceu só com Moisés, com os profetas, com os apóstolos, mas é com todos os cristãos, com todos nós. A palavra nos exorta, irmãos, isso é uma guerra, cada dia.
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. Aqui está falando a palavra de um espelho. Qual é o espelho que a palavra está falando aqui? Que eu estou falando, qual é o espelho? O espelho é aquele espelho que você olha no seu banheiro, né? E hoje eu estou todo desenhado, né? Estou com uma espinha aqui, e olho roxo. Não, o espelho aqui é a palavra de Deus. Glória a Deus. É a palavra. Glória a Deus. Quando eu olho a palavra, eu estou vendo Jesus. Ele está me mostrando Jesus, irmãos. Amém. Reflete Glória a Jesus. Deus. Aí eu tenho que comparar. Eu estou lendo, será que isso que eu estou lendo aqui, eu estou vivendo? Aí vem a luta no nosso interior. Quando eu leio e passo por cima, aí é problema. O que é o rosto desvendado? Confessar e abandonar o pecado. Glória a Deus. O Espírito me mostrou naquilo que eu estou errando. Confesso e abandono. E vigio. Ser honesto conosco e com Deus. A gente não é honesto nem com a gente mesmo. A gente está indo para o buraco. E sabe que está indo para o buraco. Remover os véus do pecado, da ilusão, do fingimento e deixar de transgredir. Salmo 1:2 reflete muito bem isso. O salmista diz: antes o seu prazer, né? Eu posso dizer, antes o meu prazer está na lei do Senhor. Aleluia. E na sua lei eu medito nela de dia e de noite. Você pode ler a palavra durante o dia, à noite ao deitar você pode lembrar aquele texto, né? Glória a Deus. Eu vivi aquele texto durante o dia. Eu de dia e de noite meditando. A mente que medita não vai ter tempo de meditar em muitas coisas, não. Outras coisas. Aleluia. Há um ditado no mundo que é oficina. Mente desocupada é oficina de Satanás. Nossa mente está sendo sempre cheia, envolvido com a palavra de Deus. E lá no Salmo diz lá, estes, e tudo quanto ele fizer, será bem sucedido. A Bíblia diz, irmãos, simpático, e tudo quanto ele fizer, irmãos, aquele que a mente dele está em Cristo, Aleluia. voltado para as coisas de Deus, ele é bem sucedido. Deus vai o abençoar na sua vida espiritual. E na sua lei medita de dia e de noite. Quantas vezes eu acordo à noite, às vezes não estou com muita vontade de dormir, aí eu vou pensar num texto difícil lá da Bíblia, vou começar a raciocinar aquele texto. O Espírito Santo me ensina, como é que está? Aleluia. Dá um pouco eu já estou dormindo. Primeiro que não agrada o inimigo, né? Glória a Deus. Vai orar. Perdeu o sono? Não precisa dar para o joelho, não. O estado do Espírito é deitado Glória mesmo. a Deus. Vai meditar. E como é que eu medito na Bíblia se eu não leio? É possível que um irmão tenha 30 anos de fé e ele não tenha lido a Bíblia toda. É possível, irmãos, com o título de pastores, não ter lido a Bíblia toda e estar ensinando a Bíblia. Talvez ele não conheça nem os contextos dos textos. Usa texto para fazer pretexto da sua doutrina. A irresponsabilidade que nós vemos hoje. Quando o Filho de Deus olha para a palavra de Deus, o Espírito de Deus transforma este crente com o tempo na imagem do Filho de Deus. Alguma coisa eu sou parecido com as coisas de Deus. Não é verdade? Eu já disse, poderia ser melhor. Aquilo que você vê de algo do irmão que não está, ora por ele. Ore pelo irmão. Irmãos, nós também não sabemos a
capacidade da oração. Muitas das vezes nós vamos numa vigília de oração, como tem na sexta-feira, mas durante a semana a gente não ora também não. A Bíblia nos exorta, neste mundo que estamos vivendo, nesse sistema que estamos vivendo, ao sair, tem que orar. Quantas vezes no trânsito tem que orar? Momentos você tem que orar. Os olhos, a concupiscência aparece na sua frente, você tem que orar, repreender. A vontade de fazer algo, tem que orar naquele momento. Uma mente transformada, renovada, saturada, concentrada na palavra de Deus. Essa é a mente que nós devemos ter. Enquanto o rosto de Moisés refletia a glória. A gente acha bonito, né, quando lê o Velho Testamento, né? Moisés com contato com Deus, o rosto dele reluziu. Na hora que ele foi para o povo, tiveram que desviar, né? Irmãos, aquilo é a antiga aliança. O rosto de Moisés reluziu. Hoje nós estamos na nova aliança. Agora nós somos a luz de Cristo no mundo. Glória a Deus. O nosso rosto tem que irradiar Jesus. Aleluia. Uma mente transformada, renovada, saturada, concentrada na palavra de Deus, se torna surda para o chamado deste mundo. Essa mente nunca vai ouvir a sirene, o chamado. Ela pode até ouvir, mas ela vai ter por trás algo para se defender. Glória a Deus. 1 João 2:17 nós lemos, diz assim: ora o mundo passa, irmãos, as coisas passam. Se eu fechar os meus olhos, eu lembro-me quando o irmão Salmos, chamado pastor da Igreja Batista de Caratinga, estava me mergulhando dentro do batistério. A imagem está direitinho. O tempo passa, o mundo passa, ele está passando, o turbilhão do redemoinho está passando. Quantos eles estão levando? Quanto ele está quebrando? O mundo passa, bem como a sua concupiscência. O desejo passa. O desejo da mocidade vai passar. Se o desejo for bem, amém. Mas se o desejo for por mal, ele vai passar e vai colher consequências. Nada, irmão, do que nós plantamos, nós não colhemos. Eu lembro-me de um fato. Quando eu cheguei aqui para o Espírito Santo, esse fato, me lembro dele até hoje. Um fato, eu poderia ter deixado de ter feito aquilo. Eu poderia ter deixado. Eu poderia dizer, em alto e bom som, nunca fiz isso, fora dos princípios de Deus. É o mundo. Cuidado. Um desejo pode destruir toda a vida, ou pode trazer lições amargas. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Glória a Deus. Quem quer ter vida eterna aqui? Glória a Deus. É crer em Jesus, deixar o Espírito Santo transformar, é fazer a vontade de Deus.
e fazer a vontade de Deus somente pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém tem força, irmão. Ninguém, nenhum de nós que estamos aqui temos capacidade, poder nenhum de fazer algo, posso até fazer algo de bom, algo moral que eu aprendi, de caráter, mas agradar a Deus é obra só através do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Porque fora disso, da orientação do Espírito Santo, vão fazer coisas que não vão agradar ao Senhor. Então lembremos que nós estamos passando. Eu estou passando. Não sei quanto tempo. Eu espero que a minha passagem não seja antes que o Senhor não venha. Eu não gostaria de experimentar a morte, não. É a morte física, né? Que o Senhor viesse a qualquer momento. E Ele está às portas. Para este mundo receber o julgamento do Senhor Jesus pode ser agora. Começar. O furacão pode ser um sinal de alerta. Escrevi para o meu filho. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra do Senhor nesse momento aí. Eu sei que Ele lembra. Eu escrevi uma palavra para ele lá, assim: não faça da sua oração um step. Escrevi há pouco dia, né? Na hora que está tudo ruim, você vai tira o step e põe no carro, assim, né? Fura. Na hora que está tudo estragado, você vai para buscar a oração. A oração é direção, né? São coisas que a gente vai lendo, que bênção, né? O mundo tem que ter a direção de Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que este seja o desejo do seu coração, do nosso coração. E que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a igreja dele neste mundo de iniquidade. Amém.